Eu gostaria de aproveitar a ocasião do mês vocacional, quando foi lançado em Santa Catarina o projeto vocacional Padres para a Igreja em Santa Catarina, para iniciar a partir de Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. E aí eu gostaria de destacar Jesus, os discípulos e as multidões. Veja bem, diz assim: ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Depois, logo para frente, ao entardecer daquele dia, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: esse lugar é deserto, a hora já vai adiantada, despede as multidões. Talvez em português nós poderíamos dizer assim mais direto: manda o povo embora, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus não aceita esse, entre aspas, lavar as mãos nós precisamos do povo, das multidões, só para te escutar. Mas a vida particular deles é uma outra questão, uma questão social. Não é nosso compromisso de discípulos teus. Cada um que cuide de si, ou então tem os governantes que devem cuidar. Como disse logo acima agora, Jesus não vê assim, não aceita essa proposta de mandar o povo embora. Não é o seu projeto, porque não é o projeto do Pai. Por isso Jesus diz a eles: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Aí surge um compromisso. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: nós temos 5 pães e 2 peixes. Parece que isso poderia significar assim: Jesus, nós pensamos só em nós. Não percebemos que toda essa multidão que te segue por toda parte é um povo faminto, doente, abandonado. Jesus, na verdade, ainda estava educando passo a passo aqueles vocacionados que deveriam assumir a missão de Jesus mais tarde, após a morte, ressurreição e Pentecostes. Eles ainda estavam longe de compreender o projeto de Jesus. Veja, os 5 pães e os 2 peixes somados dá 7. E 7 na Bíblia é um número simbólico de totalidade. E nesse caso poderia ser compreendido como um número de plenitude, de ter o suficiente. Havia alimento, mas o alimento estava retido na mão de poucos. As 3 arquidioceses e as 7 dioceses de Santa Catarina, nós sabemos já agora, lançaram o projeto vocacional Padres para a Igreja em Santa Catarina. Sim, povo de Santa Catarina, um pouco mais de 8 milhões de pessoas. Esse povo precisa de uma igreja discípula, missionária, apóstola e profética. Essa nossa igreja deve ser anunciadora de Jesus Cristo, que é o evangelho vivo do Pai. Por isso deve necessariamente ser também toda ela uma igreja profética, apostólica e missionária, enviada a todos os cantos, a todos os becos, a todas as favelas, a todos os campos, a todas as roças, praças, poderes públicos e a todas as cidades. Essa igreja precisa de todas as vocações cristãs e dentre elas é também, claro, precisa da vocação do padre. Nossa igreja, quer queiramos, quer não, pela própria história, ela é hierárquica e ela é clerical, no sentido positivo, não negativo. Ainda mesmo com grande florescimento das vocações dos leigos e leigas, graças a Deus, e do ensaio de uma igreja sinodal, a evangelização ainda, não só em Santa Catarina, mas também aqui, depende muito da presença e da coordenação do padre. O padre é uma figura importante e central no atual contexto, e sempre foi assim. Por isso,
Na grande escassez geral de quem sinta e siga a vocação de padre, foi lançado agora no começo desse mês vocacional o projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina. Em hipótese alguma, esse projeto não quer, nem deseja e nem pode diminuir todas as outras vocações. Caso contrário, não seria um projeto de Igreja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também enviou, além dos 12 apóstolos, mais de 70 outros discípulos, também outras discípulas, outras apóstolas que o seguiam, o serviam e o anunciavam. Então isso é da igreja nascente, né? Termos muitas vocações. A questão importante nesse projeto que agora foi lançado é olhar e analisar com profundidade todos os números e todas as realidades catarinenses, segundo o que nos apontam os novos dados do IBGE. Se o projeto é para padres, para a igreja em Santa Catarina, é obrigação nossa conhecer a realidade do nosso estado e a realidade das nossas 10 dioceses, 3 das quais arquidioceses. Porque é para esses que esses padres deverão ser formados e enviados para servir. Devem ser padres com o avental de Jesus e com as sandálias de Jesus. O avental do lava-pés, do serviço dos serviçais, não do serviço das elites. E as sandálias do pescador, as sandálias do caminheiro nas estradinhas do interior, dos vales dos leprosos, de presença nas sinagogas e, quando necessário, também as sandálias que o conduziam ao templo de Jerusalém. Devem ser padres, devem ser vocações que assumam as opções claríssimas de Jesus de Nazaré, como alimentar os famintos, dar-lhes vós mesmos de comer, cuidar e visitar os doentes, acolher ou ser próximo dos imigrantes e dos migrantes, dos sem casa, dos sem terra, dos sem teto, dos moradores de rua. Devemos trabalhar por vocações que abracem os favelados, os trabalhadores, que deixem engrudar o cheiro do suor, da graxa em suas mãos, da roupa surrada e das mãos calejadas das multidões, porque são nossas ovelhas. O documento conciliar Sacrosanto Concílio, número 10, diz: a liturgia é cume, quer dizer, é o ponto mais alto. A liturgia é o cume para o qual tende toda a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a nossa força. Por isso, a liturgia sempre será importantíssima, porque ela celebra na paixão e ressurreição de Jesus Cristo, a nossa paixão, vida e ressurreição também. Por isso, tudo deve nascer do altar, mas também deve levar do altar para a vida. Nosso altar nunca pode estar vazio da vida real do nosso povo. E a vida real do nosso povo nunca pode estar sem a força vital que nasce da liturgia, que nasce do altar. Presidir a liturgia, segundo os antigos santos padres da patrística dos primeiros séculos da igreja, dizem, sempre deveria presidir a liturgia quem também presidia a vida da comunidade, a eclésia ou eclesia. Normalmente era referido isso ao bispo que devia fazer isso. O projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina é muito desafiador e necessário, desde que fique bem claro para todos nós tudo que está implícito no tríplice munus do presbítero, o ensino, a santificação e o pastoreio. Não é só a liturgia. São 3 mundos. Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas,
como ovelhas que não têm pastor. Claro que tinham pastores, mas eram pastores que não se importavam com as ovelhas. E então Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da colheita que envie trabalhadores, e nós dizemos hoje também trabalhadoras, para a sua colheita. Está em Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38. E logo mais adiante, Jesus continua e diz: dai-lhes vós mesmo de comer. Está em Mateus capítulo 14, versículo 16b. Então, o projeto prevê que devemos trabalhar por vocações para padres que assumam as causas, as lutas, as dores e também as conquistas e as alegrias do povo. Devemos pedir ao Senhor da Messe padres comprometidos com a vida em abundância do nosso povo. Isso implica, com certeza, também em riscos, em rejeições, não só em aplausos, status, holofotes. Que Deus nos ilumine, nos encoraje e nos abençoe. Que nunca faltem nem padres e nunca faltem nenhuma vocação da vida religiosa consagrada e nenhuma vocação tão rica do nosso laicato, dos leigos e leigas, que tanto servem o povo e anunciam o Evangelho de Jesus Cristo a partir do seu batismo. Fiquem todos com Deus e Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.